Não há como evitar as diversas comparações entre Paddy Pimblett e Conor McGregor. Afinal, é justamente isso que o UFC quer. Tanto que no Countdown, que é o programa, aquele mini documentário que sempre antecede os eventos pay-per-view, eles fizeram questão de fazer essa comparação entre o Pimblett e o McGregor. Então eles querem que haja essa comparação, eles querem que o Pimblett seja taxado e no futuro venha realmente a se tornar o novo Conor McGregor, a nova galinha dos ovos de ouro do UFC. Até porque logo o McGregor vai pendurar as luvas. Esse dia tá mais próximo do que longe. E sinceramente eu torço sim que o Pimblett venha se tornar o futuro, o novo Conor McGregor, porque o irlandês foi muito importante pro crescimento do esporte. A era dele, a ascensão dele explodiu muito o MMA, a popularidade do MMA no cenário internacional. E se tem a possibilidade de outra figura trazer esse mesmo resultado, eu vou torcer para que isso aconteça, até porque eu quero ver o meu esporte crescendo. Mas confesso que nesse período de ascensão do Paddy Pimblett, eu não sinto a mesma firmeza que o Conor McGregor passava quando ele também estava em ascensão. O irlandês era bem mais imponente, mais decisivo, ele tinha realmente uma trocação diferenciada, especialista na luta em pé e tinha muito poder de nocaute. Então ele não só decidia as lutas, mas quando tomava algum atraso, por exemplo, na luta contra o Chad Mendes, ele também podia decidir a partir da sua mão esquerda, que era muito poderosa e poderia nocautear em todos os rounds. E todas as lutas do Conor McGregor antes de chegar no cinturão terminaram em nocaute. A única que não foi por esse caminho foi contra o Max Holloway, que foi um 3-0 bem claro para o McGregor, e o Holloway no futuro acabou se tornando um dos maiores pesos-pena da história do UFC. Então, por mais que tenha sido uma vitória por decisão, ela ficou bem valorizada com o passar dos anos. E além dessa imponência dentro do octógono, também tinha aquela fora. Ele era muito marrento, confiante e grande para a categoria. Na época tinham pouquíssimos lutadores no peso-pena com o mesmo porte do McGregor. Esses foram alguns elementos que fizeram o McGregor ser essa grande estrela, que o alavancaram naquele período de ascensão. Já o Paddy não tem todos esses elementos e infelizmente não tem especialidade em nenhuma das áreas. Ele não é fora de série na trocação nem no chão, ele é meio que bom em tudo. E infelizmente ele também não tem aquela garantia da mão salvadora, ou seja, se ele estiver tomando um atraso, ele não tem poder suficiente em nenhuma das mãos para poder definir a luta em um golpe só. E por causa disso, por não ser brilhante em nada, porém bom em tudo, o Paddy Pimblett pode acabar passando dificuldades quando enfrentar um atleta mais completo. E não ter esse plano B, essa garantia de um golpe singular que pode encerrar a luta, as coisas ficam bem mais difíceis. E foi isso que aconteceu nesse sábado. No co-evento do UFC 282, Paddy Pimblett enfrentou o pouco conhecido Jared Gordon e teve sua luta mais dura desde que chegou no UFC. Pimblett saiu com a vitória, mas foi um triunfo extremamente suado. E para alguns foi até injusto, porque muitos, inclusive eu, vi vitória clara do Jared Gordon. Inclusive vocês podem ver a minha reação à luta ao vivo lá no meu canal pessoal, o canal do Carlos. O link vai estar na aba comunidade. Então essa foi uma luta que danificou bastante, na minha opinião, o hype em volta do Paddy Pimblett. E principalmente mostrou que o inglês tem muito, mas muito o que evoluir em todas as áreas. Primeiro, sobre a trocação, a gente pôde perceber claramente mais uma vez que a defesa do Pimblett é quase inexistente. Jared Gordon encaixou dezenas de socos limpos no rosto do inglês, principalmente trabalhando muito bem o cruzado com a mão da frente. E essa guarda vazada do Pimblett e a pouquíssima ou inexistente movimentação de cabeça fazia com que o caminho tivesse sempre aberto para esses golpes do Gordon entrarem. A sorte do Pimblett é que é o Jared Gordon, ele não teve tanta pegada assim para definir a luta. Mas se nessa noite ele tivesse enfrentado Dustin Poirier, Justin Gaethje, Rafael Fiziev e até o Charles do Bronx, ele teria sido nocauteado com certeza. Essas brechas que o Pimblett deu na luta teriam sido muito bem aproveitadas por esses nomes que eu citei. Eu garanto que a luta não teria passado do primeiro round. E o segundo defeito do Pimblett é algo que eu já vinha comentando faz tempo. Ele não parece pertencer ao peso leve. Ele não tem o porte ou a força para competir na categoria dos leves. Se o Jared Gordon, que nem é especialista na luta agarrada, conseguiu grampear ele contra a grade e controlar ele lá, imagino que Islam Makhachev ou Beneil Dariush poderiam fazer. Eu ainda acho então que o Paddy Pimblett deveria cortar mais um pouco de peso e descer para o peso pena. Eu acho que lá ele se sentiria muito mais confortável, uma categoria que ele encaixa melhor. Mas enfim pessoal, resultado final da luta, eu pontuei para o Jared Gordon, dei 2-1 para ele. Inclusive a maioria absoluta dos sites especializados viram a mesma coisa. Mas é isso, no fim das contas o Pimblett saiu com uma vitória que eu achei injusta, achei que o Gordon venceu,
mas oficialmente no papel ele continua invicto no UFC. Porém, sua imagem foi claramente danificada, e para o hype continuar vivo e recobrar a sua força, a próxima luta do inglês precisa ser grande. E para isso, ao meu ver, o UFC tem dois caminhos para serem seguidos. O primeiro deles é aproveitar a grandiosa oportunidade que nasceu diante dos seus olhos, que é a rixa entre o Ilia Topuria e o Paddy Pimblett. Existe uma rivalidade que foi criada naturalmente entre os dois, não houve forçação de barra nem nada, essa rixa simplesmente nasceu e é bem viva. Os dois quase saíram na mão em mais de uma oportunidade, e é exatamente isso que o Pimblett precisa pra agora. Um grande adversário, um cara perigoso, um cara competente e que de brinde ainda traz uma narrativa, uma rivalidade pra poder apimentar as coisas. O McGregor passou pela mesma coisa. Na época, seu primeiro grande desafio foi o Dustin Poirier, que veio acompanhado de uma rivalidade entre os dois, que no caso foi o próprio McGregor que construiu. E ela chamou bastante atenção lá em 2014. Pimblett e Topuria pode ser o remake da rivalidade entre McGregor e Poirier. Além disso, o próprio Topuria também tem pinta de futura estrela, de futuro campeão, futuro cara que vai brigar nas cabeças da categoria. Ele tem uma base forte de fãs e é um excelente lutador. Se ele acabar vencendo o Pimblett nessa luta, pode ser que ele seja a próxima grande estrela, e não o inglês. Em outras palavras, ao invés de ficar alimentando duas estrelas aos poucos, por que não fazer essas duas estrelas colidirem, se enfrentarem? E a partir daí, a partir do vencedor, vai nascer algo ainda maior. Pra mim, o único empecilho que impede essa luta de acontecer é o peso, porque o Topuria é peso pena e o Paddy Pimblett é peso leve. Alguém vai precisar subir ou descer de categoria. Talvez o Topuria que subiria. Mas ainda tem um plano B, caso a luta contra o Topuria não saia do papel, que é alimentar o Pimblett com um veterano conhecido. E o primeiro nome que veio à cabeça, infelizmente, é Tony Ferguson. Pimblett contra Ferguson seria aquela famosa troca de guarda, aquela famosa transição. O inglês bate o bicho papão, assume o lugar dele no ranking e aproveita aquela transição de popularidade. Sinceramente, eu prefiro a opção A. Prefiro explorar essa rivalidade entre o Topuria e o Pimblett. Vamos ver se o UFC também enxerga a mesma coisa. Mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.